E aí, galerinha, tudo bom? Chegamos à última parte da série Genética Básica. Esse é o vídeo 6. E nesse vídeo 6, a gente vai estudar sobre o pai da genética. Foi o cara que elaborou essas principais ideias que a gente estudou até agora. Detalhe, ele é do início do século XIX, pessoal, tá? É esse cara aqui, ó, Mendel, mesmo sem os equipamentos tecnológicos que temos hoje, ele bolou as principais ideias sobre genética. E a gente vai ver quais são elas agora. Detalhe, tá? O principal ser vivo que ele usou para estudar essa genética foram as ervilhas. Muita gente sabe dessa historinha. Agora, por que ele estudou com as ervilhas? Ok? A gente vai ver agora. Vê só, tem aí ó, uma espécie de ervilha, né? Aí beleza, por que as ervilhas? Porque assim, são 4 principais tópicos. Na verdade 5, mas a gente vai falar dos 4 principais. Aí vê só, por quê? Fácil de cultivar, uma espécie que ela consegue se desenvolver em quase todo tipo de clima. O ciclo reprodutivo curto. Por que é importante isso? Porque não estudou com o ser humano? Porque o ser humano tem um ciclo reprodutivo longo, tá? Então o ser humano, basicamente, ele demora lá de 15 a 20 anos para poder começar a reproduzir. E é antiético fazer esses tipos de experiências com seres humanos, né? Ainda mais naquela época. Ainda mais naquela época que Mendel, ele sofria uma pressão muito grande na sociedade, porque naquela época os cientistas não eram tão respeitados assim, né? Não tinha tanta importância como é hoje. Mas isso aí já é outra historinha. Aí vê só, a capacidade de autofecundação, porque as ervilhas, elas são monogâmicas. O que é que significa isso? Que elas têm o órgão reprodutivo masculino e feminino na mesma estrutura. Então é fácil de se autofecundar. É uma autofecundação natural, ok? Produz mais sementes. Por exemplo, o ser humano ele reproduz em média só um feto por gestação. Eu sei que tem gêmeos, trigêmeos, mas em média 90% da população só reproduz em uma geração, tá? Em um feto, ok? De uma gestação, belezinha, melhor falando. E as ervilhas não, cara. As ervilhas nascem lá de tuia, de mói, né? Aí, pessoal, o quinto item que eu poderia colocar aqui é a questão das flores serem fechadas, tá? As flores das ervilhas são fechadas. Isso aí faz uma diferença enorme, porque quando a flor é aberta, ela sofre muita interferência do clima. Certinho, basicamente é isso. E a flor fechada não, ela fica mais protegida, ela fica mais pura, vamos supor assim. Mas aí é outra história, tá? Então, usou as ervilhas. Lembra, isso cai muito em prova. Por que Mendel usou as ervilhas como sua principal espécie nos seus experimentos? Ele usou outras espécies, mas o principal trabalho dele com essa questão da genética foram as ervilhas, ok? E o que é que a gente vai estudar de Mendel? São as famosas 3 leis de Mendel, ok? Só que hoje em dia, alguns autores já não consideram a terceira lei, consideram só 2. E a gente vai ver por quê, belezinha? Isso aí é atualização, hein? Vê só. A primeira lei, facinho, tá? Só que a gente pode chamar ela de 3 formas. Que tem aí, ó, a segregação dos fatores, ou você pode chamar de teoria cromossômica da herança, ou monohibridismo, tá? Então, esses três nomes é a mesma lei, tá? Só que cada autor fala de um jeito diferente, belezinha? O que significa essa lei, pessoal? Como eu botei aqui para vocês, ó, que cada característica é determinada por 2 fatores, ok? Que se separam na formação dos gametas. Lembra do gameta masculino e feminino? Perfeito. Onde ocorre em dose simples. O que significa isso, dose simples, pessoal? Ou a formação por 2 fatores. Como está aqui na tela, ó, as ervilhas. Então ele tinha um caráter dominante e outro recessivo. Lembra que essa questão de dominante e recessivo a gente viu nas aulas anteriores, tá? A gente viu nas aulas anteriores. Então tem os links aí na descrição e você vai lá e vê direitinho, tá? Aí vê só. Assim, duas características. Por exemplo, a ervilha. Ela ele estudou 2 tipos de ervilha lá, tá? Então, tinha ervilha que tinha características da vagem onde fica as sementes, comprida ou inflada, entendeu? Tinha a amarela e a verde em relação às sementes, tinha a lisa e tinha a rugosa, também tinha a verde e tinha a amarela. Então era dose simples, ok? Era característica de 2 fatores, ou uma coisa ou outra, ou uma coisa ou outra. Por exemplo, se for ser humano, questão dos olhos, poderia ser olhos castanhos ou pretos. Só que a gente sabe que os olhos podem ser castanhos, pretos, verdes, azuis, enfim, são várias características.
Só que aí em relação ao trabalho de Mendel, com as ervilhas. Então, dose duplas, ou um ou outro. Por exemplo, a planta seria alta ou baixa, seria, por exemplo, verde ou amarela, e assim vai, ok? Belezinha? Aí vamos lá. Segunda lei. Na segunda lei, tem esses três nomezinhos aí, ó, que são sinônimos, tá? Significa a mesma lei. Segregação independente, separação independente dos fatores e dihibridismo. O que, que significa isso? Os fatores para duas ou mais caracteres são transmitidos aos gametas de forma totalmente independente um em relação ao outro. O que é que significa isso? Por exemplo, eu vou pegar aqui uma ervilha comprida, ok? Vou pegar uma ervilha comprida e essa ervilha comprida ela pode ser verde ou amarela, entendeu? Eu tenho uma característica aqui que ela é comprida e inflada, duas características, e aqui pode ser verde e amarela, verde e amarela. Essa característica aqui inflada, ela pode ser verde e amarela. A comprida, ela também pode ser verde e amarelo. Então, um não depende do outro. Uma característica não depende da outra. Por exemplo, vamos voltar lá para os seres humanos, tá? Então, aqui desse lado eu tenho características, por exemplo, da cor dos olhos. E aqui do outro lado eu tenho características da cor do cabelo. Detalhe, essas características elas são independentes. E é isso que fala a segunda lei de Mendel. A pessoa que tem olhos azuis, não obrigatoriamente ela tem cabelos lisos, por exemplo. Pode ter cabelo crespo, sem problema nenhum. Então, uma característica não depende da outra. Uma característica não depende da outra. Ela pode influenciar na outra. Ok? Belezinha? Por exemplo, em relação aos indígenas. Detalhe, os indígenas puros mesmo. Eles têm lá o cabelinho assim, né? Bonitinho, todo esticadinho, né? Por exemplo, já viram índios loiros? Não tem essa característica, entendeu? Então, assim, são características independentes. Outro tipo, por exemplo, que eu posso falar, imagina aí um cruzamento de uma pessoa asiática pura com uma pessoa negra pura. Detalhe, essas duas características são dominantes, pessoal. É quase impossível, quase impossível, quase impossível. Se você já viu, bota nos comentários aqui que eu vou pesquisar mais, tá? Que aí eu vou aprender mais. Mas você já viu, por exemplo, um cruzamento de uma pessoa asiática com a negra, dá meio a meio? Vai nascer pessoa com a característica negra e asiática ao mesmo tempo? Não tem. São características puras. Ou a pessoa vai nascer com um fenótipo de pessoa negra ou de pessoa asiática, lá com os olhos puxadinhos e tal. Belezinha? Eu estou falando assim de um jeito engraçadinho para vocês entenderem que as características são independentes. Elas não dependem, tá? Então se liga. Primeira lei de Mendel tem lá, monohibridismo. Característica simples, tá? Simples, ok? Ou um ou outro. Na segunda lei, como eu estou botando aí novamente, é o dihibridismo. Uma característica independe da outra. Eu posso ter a mistura dos caracteres. E tem a terceira lei, né? A terceira lei, que os híbridos, que a gente viu que são os heterozigóticos, híbridos, puro é quando é monozigoto. Azão, azão, o azão, azinho. O híbrido é o heterozigoto, tá? Que é a mistura dos dois. Possui fator recessivo, tá? E este é encoberto pelo fator dominante. É aquela historinha. Você pode carregar aí no seu DNA um gene de um câncer, por exemplo. Mas possa ser que você passe sua vida toda e esse câncer ele não se desenvolva. Você está carregando esse gene. Mas esse gene, graças a Deus, ele não foi dominante no seu corpo. Por exemplo, eu posso ter característica no meu corpo de olhos azuis. Eu posso ter herdado esse gene de algum antepassado meu. Mas essa característica dos olhos azuis se desenvolveu? Não, porque não foi fator dominante. O que desenvolveu foi meus olhos aqui pretos. Meio castanho, mais ou menos. Eu acho que é preto. Belezinha? Entenderam isso? Então, você pode carregar uma característica recessiva, só que ela é encoberta pelo dominante. Belezinha? Ok? E assim, como eu falei, né? Aqui embaixo, que essa terceira lei é tida como um resumo, ela é um resumo das duas leis anteriores. Isso tem a ver também com a característica dos alélos que a gente estudou antes, belezinha? E alguns autores não levam em conta. Tem autores que consideram só que Mendel tem duas leis, outros consideram que tem três, entendeu? Agora, didaticamente, é melhor realmente trabalhar com as três leis, ok? Isso é só uma observação, beleza? Aí, para finalizar a nossa aula, a gente viu que Mendel, ele basicamente fez todas essas características que a gente estudou nessa série aí de 6 vídeos, ok? Basicamente foi tudo isso que ele fez, só que detalhe, ele fez isso lá no início do século XIX, hein, galerinha? Aí, vê só,
Naquela época não era tão simples, tá? A ciência era muito... sofria muito preconceito ainda, ela não tinha tanta importância feito hoje. E por isso que eu botei esse textinho aqui, ó, que quando eu estava pesquisando lá sobre Mendel, eu vi essa questão que é muito importante destacar também, tá? Que tem assim, ó, que o trabalho de Mendel, embora considerado a base para o estudo da genética, foi ignorado durante muito tempo, principalmente por Charles Darwin. A gente viu que Charles Darwin, ele foi o autor lá da evolução da espécie através da seleção natural. E Mendel escreveu lá uma carta para ele com os dados da genética que ele obteve, para tentar encaixar um assunto com o outro. Só que ele foi ignorado, velho, vê, por Charles Darwin, tá vendo? Aí vê. E assim, o devido reconhecimento notável da contribuição de Mendel para a genética só ocorreu em 1900, após 35 anos da publicação do seu trabalho, porque outros cientistas começaram a trabalhar também. E esses outros cientistas que vieram depois de Mendel, eles começaram a perceber que Mendel estava certo naquela época, entendeu? Aí foi que o trabalho dele começou a ser valorizado. Só que detalhe, ele já tinha falecido há 6 anos, então em vida ele não teve o prazer de ser reconhecido, entendeu? De ser reconhecido por suas leis. Isso acontece muito. Às vezes o cara tá lá pesquisando uma coisa e não é reconhecido, só é reconhecido depois quando ele morre. Isso aconteceu com o Mendel. Veio um cara simples, que simplesmente fez as 3 teorias da genética que são utilizadas até hoje. Belezinha, pessoal? Entenderam direitinho? A gente viu muitos vídeos, são 6 vídeos. Os vídeos não são tão curtos, eu sei disso, são em média 10 a 12 minutos. Mas assim, porque eu não poderia trazer informações para vocês assim na lata sem explicar. Eu tenho que trazer informação para vocês explicando algumas coisinhas. Tem mais coisa? Tem mais coisa. Pesquisem, que vocês vão ver muito mais coisa que eu expliquei. Ok? Aqui foi um resumo. Belezinha? E eu vou ficar devendo para vocês a videoaula de exercícios de genética básica. Só que para fazer essas videoaulas, eu tenho que ter o retorno de vocês. Então vou combinar o seguinte, a gente fez aí, ó, 6 vídeos dessa série de genética básica. Vamos botar uma meta bem baixa. Se esses 6 vídeos atingirem lá 1000 visualizações, eu sou humilde, tá? Sou humilde. Eu poderia pedir aqui 1000 visualizações de cada vídeo, mas não, eu sou humilde, tá? Então, se juntar os 3 vídeos aí, os 6 vídeos e der 1000 visualizações, aí eu faço uma lista aí de exercícios de genética básica, belezinha? Pessoal, vai ter mais vídeo no canal? Vai. Com um tempinho vai direitinho, o canal é bem amador, é bem simples, tá? Então, brigadinho aí, qualquer coisinha, manda comentário aí que assim que puder eu respondo, beleza? E estudem, estudem, que o estudo é a melhor solução dos seus problemas, belezinha? Valeu, tchauzinho, beijo no coração.